E o repórter Laerte Cerqueira acompanhou a caminhada dos manifestantes do Parque Solon de Lucena até a Praça João Pessoa. Os manifestantes começaram a caminhada e olha só a situação aqui no centro de João Pessoa. As lojas estão todas fechadas, algumas ruas estão praticamente vazias. A polícia fica de prontidão para evitar qualquer problema. E agentes de trânsito bloqueiam algumas ruas e orientam motoristas por causa do protesto. Totalmente de acordo. Por quê? Porque está na hora desse país acabar com um pouquinho da corrupção. 200 bilhões por ano sendo roubados é muita sacanagem. Acho que é hora de se mobilizar. Está na hora de se mobilizar. O Brasil estava precisando disso mesmo. Eu acho que está na hora certa do Brasil acordar o povo paraibano, não só o povo paraibano, como o povo brasileiro. Policiais desarmados acompanharam a mobilização, que seguiu de forma pacífica em direção ao Centro Histórico de João Pessoa. Otto, de 10 anos, nem trabalha ainda, mas foi às ruas deixar um recado. Por causa de saúde e educação, que mais direitos para isso do que a Copa, que só pensou nisso agora, que o governo está investindo mais dinheiro para isso do que para a saúde e educação de pessoas. Entre o terminal de integração e a rodoviária, a primeira parada para protestar contra a entrega da administração da rodoviária para a iniciativa privada. Os trabalhadores ligados aos sindicatos passaram por fora da integração. Os estudantes e algumas entidades de classe entraram no terminal. Os manifestantes agora ocupam as escadarias do Paço Municipal. Olha só, algumas pessoas, alguns manifestantes passam, seguem em direção à Praça dos Três Poderes, ao Palácio da Redenção, e outros manifestantes ocupam o Paço Municipal. São 5 horas da tarde, depois de uma caminhada tranquila, os manifestantes chegaram à Praça dos Três Poderes e se concentram em frente ao Palácio da Redenção, sede do governo. Ao vivo agora o repórter Bruno Sacaúe traz as últimas informações sobre os protestos. Boa noite, Bruno. Olá, Edilane, boa noite a você, boa noite aos amigos do JPB. Como o Laerte mostrou aí, os 3 grupos de manifestantes, população, estudantes e centrais sindicais, se reuniram então na Praça dos Três Poderes, na Praça João Pessoa. Eles discursaram durante alguns minutos e por volta das 6 da tarde, muito em função dessa chuva que caiu até agora há pouco aqui no centro da capital, acabaram se dispersando. Segundo os cálculos da Polícia Militar, foram 4.000 pessoas no protesto ao longo dos 4 quilômetros de caminhada. E apesar dos bloqueios no trânsito em muitos pontos aqui do centro, principalmente aqui no entorno do anel interno da Lagoa do Parque Solon de Lucena, foi um protesto considerado pacífico. Eu acompanhei a maior parte, vi muitas pessoas conversando, brincando, cantando, até música ao vivo. Ou seja, nenhuma ocorrência grave foi registrada, só 2 mulheres que teriam passado mal e prontamente foram retiradas do meio da multidão. 2 horas e meia de caminhada. 300 policiais reforçando a segurança por uma questão de prevenção, mas como a gente disse, é bom frisar, não houve necessidade de intervenção. Se a gente olhar agora, o trânsito aqui na Lagoa já flui normalmente, sem o menor problema. Ou seja, Edilane, foi mais um dia em que João Pessoa deu exemplo realmente. Foi às ruas, protestou, reivindicou, mas sem perder a razão, em clima de total paz. Diminuição da jornada de trabalho, mas sem redução dos vencimentos, vale alimentação, criar piso salarial. Várias reivindicações levaram às ruas diferentes profissionais. Por volta de 1h30 da tarde, começou a concentração dos trabalhadores, convocados por diversas centrais sindicais. Algumas lojas fecharam as portas, funcionários foram dispensados. Funcionários vão participar da manifestação ou vai todo mundo para casa? Vai todo mundo para casa. Estão reivindicando as coisas, né? E a gente tem que seguir também, né? São 2 horas da tarde e trabalhadores de várias categorias se juntam aqui no Parque Solon de Lucena e neste momento bloqueiam o acesso à Avenida Miguel Couto. Os motoristas desviam pelo anel interno da Lagoa. Representantes de várias categorias sobem no carro de som e fazem as reivindicações. Quais são as reivindicações da categoria dos comerciários? A principal nossa é o Vale Alimentação para os trabalhadores do comércio. Os agentes de saúde estão reivindicando o piso salarial de 2 salários mínimos. As 40 horas semanais, sem redução de salário. Entidades que lutam contra a homofobia e indígenas também aderiram ao movimento. Nós estamos aqui para dizer não à violência, né, e continuar insistindo que a cura gay é um absurdo. Reivindica a demarcação das nossas terras. Nosso território é da terra Tabajara. Os estudantes fizeram uma concentração independente pedindo a ampliação do passe livre. Estamos aqui hoje
Logo depois da 1 da tarde, várias avenidas foram interditadas no centro e o Liceu Paraibano, mais uma vez, foi o ponto de concentração dos estudantes. Mas hoje, eles ganharam a companhia de outras categorias, como a dos defensores públicos. A Defensoria Pública ela foi criada para o cidadão, para o povo, e ela não podia deixar, nesse momento, toda a população de fora. Ela alia-se a toda movimentação, toda manifestação pacífica. Às 2h30 da tarde, centenas de estudantes saíram do liceu com faixas, batucada e gritando suas reivindicações. A principal, o passe livre. E a gente compreende que a luta do passe livre, ela não é só para ir para a escola e voltar para casa. A juventude, as nossas crianças também têm que ter acesso à estrutura que a cidade oferece, praças, a cultura, que tudo isso que João Pessoa tem e a juventude não pode desfrutar. As caras pintadas e as flores brancas mais uma vez fizeram parte da mobilização pacífica. Na caminhada até o Parque Solon de Lucena, outros movimentos, como o pelo direito à moradia e o dos defensores públicos, marcaram presença. Voltamos a falar sobre as manifestações nesta quinta-feira. Em Campina Grande, empregados pediram melhorias nas condições de trabalho. Os manifestantes começaram a chegar na concentração do protesto por volta das 7 horas da manhã. Eles fecharam o cruzamento da Avenida Floriano Peixoto com a Rua Maciel Pinheiro. Levaram cartazes, faixas, apitos e carro de som. Fizeram barulho, pedindo por melhores condições de trabalho para os empregados em geral. Exigir do governo federal, do Senado, da Câmara Federal, que coloque na ordem do dia a nossa pauta, a pauta trabalhista, que são 8 pontos que unifica todas as centrais sindicais neste país. Que pontos são esses? O fim do fator previdenciário, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, o reajuste digno para os aposentados, a reforma agrária já. A maioria das lojas na Rua Maciel Pinheiro permaneceu fechada. Quem insistiu em funcionar acabou cedendo ao protesto. Se for pacífico, né, a gente está de acordo, né? Porque isso aí é uma manifestação pública. Não é para uma equipe, só para um grupo. Tem que todo mundo se comprometer com a situação do Brasil, que o Brasil está no final mesmo, né? Já está no fundo do poço. O ato aqui em Campina Grande aconteceu de forma pacífica. As universidades Federal de Campina Grande e Estadual da Paraíba liberaram os alunos hoje. Durante todo o ato, policiais militares reforçaram a segurança. Funcionários da Cagepa e até dos Correios pararam as atividades para protestar. A categoria dos motoristas de ônibus trabalhou normalmente. A manifestação só terminou no turno da tarde. No sertão do estado, os protestos provocaram engarrafamentos. Os manifestantes interditaram 2 trechos da BR-230 no Alto Sertão do estado. Em Cajazeiras, no quilômetro 513 e nas Várzeas de Souza. Eles ocuparam as estradas no início da manhã com faixas e provocaram um grande engarrafamento. Tem uma pauta nacional com vários pontos. Ao transporte público de qualidade, os 10% do PIB para a educação, melhoria no SUS, na saúde e também a reforma agrária. O protesto foi pacífico e os manifestantes liberavam o tráfego de veículos a cada 30 minutos, depois de um acordo feito com a Polícia Rodoviária. Nós estamos com a interdição aqui no KM-503 da BR-230 e também no 458 dessa mesma BR entre Souza e Aparecida. Todos pacíficos até o momento. Quem estava viajando nas estradas do sertão teve que esperar e reclamou dos protestos. A gente com carga agendada que seria para descarregar amanhã. Já perdemos o agendamento, agora é só semana que vem, não sei o dia. E estamos aí aguentando essa manifesta. Eu concordo com o manifesto. O Brasil tem que manifestar mesmo, mas não nessas condições aí, né? Prejudicando o caminhoneiro. À tarde, outra manifestação nas ruas da cidade de Souza. Os participantes pediam a conclusão das obras de transposição de águas do Rio São Francisco, o fim das obras da UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Souza, e ainda melhores salários e melhor educação.